Hoje, a liturgia da igreja nos apresenta a figura de São João o Batista, aquele que é considerado pela igreja como o novo Elias, porque a profecia dizia que antes que o Messias viesse, Elias deveria vir. E a igreja, no primeiro momento de sua história ali, compreendeu, percebeu que Elias era João Batista. A igreja percebeu que João Batista era aquele que viria preparar o caminho do Senhor. E vejam que a primeira leitura de hoje do profeta Isaías fala justamente esta realidade: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada do nosso Deus. E a igreja vê em João Batista esse grande precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, a preparar o caminho de nosso Senhor. E João Batista veio. E João Batista pregou. E a mensagem de João Batista foi considerada uma mensagem dura, cruel, desumana, por causa da radicalidade trazida por João Batista. Só que, meus irmãos, é interessante aqui a gente compreender que Deus, nosso Senhor, perdoa sim os nossos pecados, e são tantos os pecados que nós temos. Mas o segmento do Evangelho é radical. Tantas vezes o homem caia, tantas vezes Deus perdoa, para que ele viva a radicalidade do Evangelho. É verdade, nós sabemos que o homem do século XXI é o homem que vê esta palavra radicalidade como uma palavra antipática. Não se pode ser radical, mas o Evangelho é totalmente radical. Ou somos de Deus, ou não somos de Deus. Ou somos cidadãos que desejam o céu, ou somos cidadãos que caminham para o inferno. O Evangelho, ele é radical. A doutrina católica é uma doutrina radical, que não dialoga com o pecado e busca fazer com que nós rompamos com o pecado. Essa mensagem de João foi considerada uma mensagem dura, chegando ao ponto de Herodíades pedir a cabeça de João. Naquele evangelho que nós celebramos todos os anos, aqui na igreja de São João Batista do Machicheiro, quando celebramos lá a festa do martírio de São João, nós vemos esse trecho. João Batista degolado, por quê? Porque pregou a verdade, e porque a verdade é antipática, e porque a verdade é radical, não tem meio termo. E quando nosso Senhor veio, existia em meio aos judeus uma confusão muito grande. Por quê? Porque a mensagem de Jesus, mesmo sendo radical, era uma mensagem misericordiosa. Porque nosso Senhor sempre acolheu o pecador, mas sempre rechaçou o pecado. É por isso que nós todos estamos aqui, porque se assim não fosse, não estaria ninguém aqui para escutar o Evangelho de Deus. Nosso Senhor acolhe o pecador e rechaça o pecado. E começou um burburinho ali em meio à comunidade judaica. Ou João Batista não é o precursor, ou nosso Senhor, ou Jesus Cristo, não é o Messias. Por quê?
Porque na cabeça deles a mensagem ali era díspare. Um era muito radical e o outro muito amoroso. Só que nosso Senhor Jesus Cristo era radical e era amoroso, porque Ele podia perdoar o pecado. João Batista era radical, mas não era amoroso, porque João Batista não podia perdoar pecado. João Batista não tinha esse poder. O batismo que ele administrava era um batismo para a remissão dos pecados, era um batismo de conversão, mas ele não tinha esse poder. Nosso Senhor tinha esse poder. É por isso que João Batista anuncia a doutrina, batiza os homens para a conversão dos pecados, e depois ele aponta: olha lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês têm que segui-lo, que ele cresça e eu diminua. Mas nosso Senhor não combatia o pecado, mas acolhia o pecador. Eu te aceito, mas não aceito o que você fez. E essa é a missão da igreja. Nos aceita e convida e exorta para que nós possamos mudar de vida. Então, a mensagem do Evangelho de hoje é uma mensagem que vem nos dizer que nós devemos ser radicais. Uma vez eu lembro que alguém elogiava o marido assim: fulano é tão bom porque é fiel. Eu dizia: não. Fidelidade de marido e de esposa é obrigação. Ah, fulano é tão bom porque é honesto. Não, é obrigação. Ah, fulano é tão bom porque é um bom funcionário trabalhador. Se ele está recebendo, tem que trabalhar. Veja. Então, nós temos que entender que tem coisas que devem fazer parte da nossa vida porque somos de Cristo. E não porque a gente cumpre aquilo que é nossa obrigação, que nos faz diferente dos outros. Não. Então vejam, o Evangelho por si só já é radical. Nos exorta a mudança de vida. Embora nós vemos muitas vezes algumas pessoas com o pé na igreja e o pé no inferno. Embora muitas vezes somos nós mesmos que estamos, nós todos, com o pé na igreja e o pé no inferno. E o Evangelho é radical. Existe uma radicalidade evangélica. É tanto que o próprio Senhor vai dizer: o que, Padre? O que é que ele diz nesse aspecto? Tão simples. Os violentos entrarão no reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles que são violentos. A violência aqui não é a ausência de paz, o guerrear com o outro. Não. A violência aqui é a radicalidade do Evangelho, onde eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Mas o meu corpo quer que eu faça isso, mas eu não posso fazê-lo, em nome de Cristo. Então, vejam, o Evangelho é radical. E a liturgia da igreja nos convida justamente a abrirmos o nosso coração para essa radicalidade evangélica. Eu sempre digo a vocês assim: não é fácil seguir Jesus Cristo. É difícil. E por que é difícil? Nós temos que começar a seguir a Jesus naquilo que a gente consegue. No que nós conseguimos, nós temos que começar a seguir, a ser fiéis. E depois voltar naquilo que nos custa mais, naquilo que de verdade nos custa muito mais, que é muito mais difícil. O que não podemos fazer é sentarmos no nosso trono e dizermos: o rei da minha vida sou eu faço dela o que eu quero. Não é. A sua vida não lhe pertence, como a minha também não lhe pertence. Tanto não nos pertence que você não sabe até quando ela vai, porque não te pertence. Você não sabe.
Se te pertencesse, você saberia o início e o fim, e você não sabe, porque não é sua, é de Deus, é de Cristo. E porque é dele, nós precisamos nos esforçar todos os dias para fazer acontecer na nossa vida a vontade de Deus. Muitas vezes eu fico bobo quando as pessoas pensam que católico pode tudo. Quem pode tudo é protestante, católico não pode tudo não. Tanto não pode tudo, que nós temos que aceitar a doutrina total, tudo que ele deixou. Quem não quer aceitar tudo que ele deixou, vai ser protestante, vai combater imagens, vai lá discutir besteira aqui e ali, mas nós aceitamos tudo que Cristo deixou. Por isso somos católicos. E por isso que muitas vezes é difícil. É por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas não se arrependendo dos pecados, não querendo a confissão. Muitas vezes dentro da igreja, dentro de uma pastoral do movimento, e não assumem a responsabilidade, sem compreender ali que existe um mistério da construção do reino de Deus, de rezar, de cantar, de evangelizar, de interceder, de catequizar. É por isso que muitas vezes nós vemos esses católicos assim meia boca, que são infiéis, que muitas vezes não se esforçam nem para viverem a fidelidade do dízimo. Quando a gente olha as planilhas, que a gente vê muitas vezes pessoas de dentro da igreja, sem responsabilidade nenhuma. Se com o dízimo não tem responsabilidade, duvido que consiga ter responsabilidade com as virtudes, que é muito mais difícil, que é muito mais complexo viver, que é muito mais difícil ali assumir todos os dias. Então, é importante que nós compreendamos que o ser de Cristo me obriga a ser radical. Isso aqui pertence a Ele. Esse tempo eu dei a Ele. A quarta noite, a segunda noite, não sei. É o dia, é a hora que eu provo que amo a Deus. Esse tempo não me pertence, é dele. Se eu não cumprir, eu estou roubando o que eu dei a ele. E muitas vezes não percebem isso aqui. Então vejam, e porque nós aqui estamos reunidos enquanto igreja, nós somos considerados dignos de participarmos da mesa da Eucaristia por benevolência e misericórdia dele. Porque nem eu, como padre, tenho dignidade de celebrar a Eucaristia. E nem vocês, como fiéis, também têm dignidade de celebrarem comigo a Eucaristia. Porque somos quebradiços. Me encanta tanto a humildade de São João Batista, quando ele diz assim, olha que coisa, eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as sandálias dele. Ou seja, João Batista, parente de Jesus, de sangue. Isabel e Nossa Senhora eram parentas, as duas. João Batista ali sabia, tinha clareza que ele era Deus, encarnado, feito homem. E João Batista não se arrogou a dizer, é meu parente. Não. João Batista disse, eu não tenho dignidade de me ajoelhar nos pés dele para desamarrar as sandálias dele. Por quê? Porque ele é santo, sou eu pecador. E o mais bonito é que o elogio de Jesus Cristo para João, não há ninguém nascido de mulher maior que João Batista. Olha que coisa.
João diz: eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. E Jesus diz: não tem ninguém maior, nascido de mulher, do que João Batista. E se sentiu assim, pequeno, indigno de tocar no seu Senhor, no seu Deus. Vejam a diferença aqui de um santo para nós, pecadores, que muitas vezes achamos que já estamos salvos e muitas vezes não levamos a sério os ensinamentos, as exortações da Santa Mãe Igreja, que tem unicamente como objetivo converter a mim, converter a vocês, para que nós possamos juntos alcançar o céu. De hoje a 15 dias, a igreja vai celebrar o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos estar sim, com os corações preparados. Nós devemos estar sim, com o nosso coração limpo, para que o Senhor, o bom Deus, possa fixar no nosso coração morada e nos fazer, levando uma vida santa, alcançarmos juntos o céu. Vamos ficar de pé e vamos